aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Delvec e a gente vai para mais uma aula referente à parasitologia, essa playlist que estamos fazendo só sobre parasitas. Então, se eu te ajudar de alguma forma, você quiser receber mais conteúdos, mais videoaulas, se inscreve aqui no canal, galera, para você fazer parte aqui da nossa comunidade, deixe seu joinha e vamos ao que interessa. Hoje, você já deve ter visto no título, vamos falar sobre fascioliose. E o que a gente pode falar sobre essa fascioliose? Ela é uma enfermidade, e toda enfermidade tem um causador. Ela é uma enfermidade considerada aí como de zoonoses, ou seja, transmitida, passada de um animal para o ser humano. E o causador dessa enfermidade no ser humano, nós seres humanos, seria um plateuminto, né? Que seria a fascíola, muito comum no nosso país como a fascíola hepática. Mas quais as características desse plateuminto, né? Dessa fascíola? Primeiro que ele é do reino animal, ou reino animalia, como a gente pode acompanhar aqui na tela. Também o seu filo, plateuminto, se ele é um plateuminto, a gente considera ele como um verme achatado. A sua família seria Fasciolidae, que a gente vê aqui na tela. O seu gênero seria a fascíola e a sua espécie a fascíola sp, como está aqui, porque existe alguns tipos de fascíola. Porém, no Brasil, ou na América Latina, predomina a fascíola hepática. Existe ainda, galera, a fascíola gigantes. Essa que você vê na tela. Ela é muito comum em outros locais, não aqui na América Latina. Ela vai predominar principalmente lá nas regiões ali da Ásia, da África. Porém, a gente não pode esquecer que apesar dessa fascíola hepática ser presente na América Latina e essas gigantes ou fascíolas gigantes lá na Ásia e na África, essa enfermidade é cosmopolita, está presente no mundo todo, galera. Causando enfermidade aí até em 17 milhões de pessoas por ano. É uma considerável, não? Uma quantidade considerável. Lembrando que no Brasil a fascíola hepática é a mais comum, principalmente nas regiões sudeste e sul, devido à criação de caprinos, bovinos, ovelhas, beleza? Agora, por que eu falei de ovelha, caprino? O que tem a ver isso? Porque o hospedeiro definitivo, ou seja, essa enfermidade, é comum nas ovelhas, nos bois, na vaca e não no ser humano. Então, o hospedeiro definitivo é os caprinos, ovinos, os bois. Porém, o ser humano ele vai ser um hospedeiro acidental, ou seja, infelizmente, a gente acaba sendo infectado. Então a gente falou que tem o hospedeiro definitivo, vacas, bois, ovelhas. O ser humano é o hospedeiro acidental. E existe um hospedeiro intermediário, que seria um caramujo, o Limnidia. Olha aí a imagem desse sujeito, se assim a gente pode dizer. Ele é o hospedeiro intermediário dessa enfermidade. A gente vai entender melhor isso quando falarmos do ciclo. Mas já fica aí na sua mente que ele é o hospedeiro intermediário. Agora, qual a forma de transmissão? Como o ser humano vai acabar sendo contaminado, por exemplo? Principalmente por água e alimentos contaminados. Mas não se afobe, a gente vai entender melhor no ciclo. Agora, antes de entrarmos no ciclo, vamos entender os personagens dessa história. Quem faz parte, como que ocorre esse ciclo? Primeiro, olha a imagem. O primeiro que a gente tem que saber é o ovo. O ovo que é liberado pelo verme adulto. Então esse ovo é liberado, tem essa forma ovoide, como a gente pode ver. Ele tem uma casca bem fina. E é o primeiro passo nesse ciclo que a gente vai ver mais à frente. Então, primeiro personagem, o ovo. O que mais que a gente pode falar? O miracídio. O miracídio, que seria aí a primeira fase larval do ciclo, que a gente vai falar daqui a pouco, que tem um aspecto aí com vários cílios que possibilita sua movimentação. Esse que a gente vê aí na tela. E ele vai ser o que vai ingressar no hospedeiro intermediário. Quem é o hospedeiro intermediário? O caramujo.
Depois nós vemos o que é a rédea, né? A rédea que vai se desenvolver lá dentro desse caramujo, e essa rédea que dará origem às cercárias. Já essa cercária que a gente vê que tem esse corpo meio arredondado e essa cauda que não é bifurcada, né? Ela é única. Essa cercária vai ser aí quase um pré-infector tanto do ser humano como do hospedeiro definitivo. Como assim? Essa cercária, ela vai, de certa forma, a gente vai entender no ciclo, ela vai se desenvolver na metacercária, que essa metacercária, que já é uma forma assim, mais arredondada, mais resistente, ela sim vai contaminar o ser humano, vacas, boi, cabrito, ao ser ingerido. Então, essa metacercária que a gente vê, ela tem esse aspecto mais redondo e ela vem posteriormente a essa cercária que a gente falou. Então, tem a cercária, depois vem a metacercária e, por último, vem o verme adulto, que é esse platelminto, esse verme achatado, que tem um aspecto, assim, parece uma folha, né? Parece um verme achatado realmente. Então, vamos ver agora o ciclo. Então, galera, o ciclo, como que ele começa? Como que ocorre? É fácil. Nós temos o ser humano ou o boi. Vamos pegar o boi. O boi está contaminado, possui esse verme ali no seu organismo, principalmente no fígado, é onde ele ama habitar. Então, esse verme está ali, né, nesse organismo do boi, e o boi vai lá e faz o totozinho na grama, ou faz o totozinho ali, né, perto da horta, já que, né, os locais de cultivo é onde geralmente tem o gado, tem a vaca, os caprinos. Então ele faz o seu totozinho e libera o ovo que é liberado dessa larva, ou melhor, desse verme adulto. Então nós temos o verme adulto dentro do boi. Esse verme libera um ovo que vai para o trato intestinal, o boi defeca e deixa ali esses ovos no ambiente. Ele deixa esses ovos ali no ambiente, perto ali de uma plantação, etc., ou perto da água, né? O gado gosta do local com água e deixa ali o seu cocô com o ovo. Esse ovo se desenvolve num ovo embrionado e posteriormente evolui para a forma de miracídio. O mais importante que a gente tem que saber é que esse miracídio ele consegue se movimentar pelos seus cílios e ingressar no caramujo. E o interessante é que ele tem pouco tempo para isso. Ele não consegue resistir muito tempo no ambiente. Então ele vai ter que procurar esse hospedeiro intermediário, que é o caramujo, e ingressar nele. Então, ao ingressar nesse caramujo, esse miracídio, ele vai se desenvolver ali dentro, né, de uma forma para posteriormente formar as rédeas. Essas rédeas que vão formar várias cercárias, e essa cercária sim pode ser liberada desse caramujo e ele vai, né, geralmente se impregnar ou se fixar nas vegetações próximas ali daquele lago ou de um rio, enfim, de um açude, geralmente é onde ficam os bois, os caprinos. Então essa cercária sai desse caramujo no meio ali com água. Ele vai fazer a sua natação até a margem onde fica geralmente aquelas vegetações, e ali ele vai se impregnar e vai se evoluir para uma forma de metacercária. Aí sim, galera, o que pode acontecer? Suponhamos que essa metacercária está ali naquela vegetação e o tiozinho que cuida da horta, ele pega a água daquele açude para fazer irrigação da sua horta, para jogar água na alface, e acaba jogando essa água contaminada com essa metacercária, ou que aquela vegetação que está ali com a metacercária, acaba sendo conduzida até ali, geralmente, nas alfaces, nas rúculas, no almeirão, e fica ali.
vai para o mercado, uma pessoa compra essa hortaliça suja, né, com a presença dessa metacercária, não faz a higiene adequada e ó, come. Comeu aquela alface, aquele agrião, etc., com a metacercária. Ou até mesmo a pessoa daquele sítio acaba ingerindo aquela água com a metacercária. E o que acontece? Enfim, foi ingerido a metacercária. Essa metacercária chega lá no nosso trato gastrointestinal, no intestino, ela vai eclodir, consegue liberar a sua forma larval, que vai penetrar o nosso intestino. Ao penetrar o intestino, ele cai na corrente sanguínea e migra para o nosso fígado. Lá no fígado e nos ductos biliares, ele vai se desenvolver no verme de uma forma adulta. E claro, galera, ele vai causar grandes danos nesse fígado, nessa região biliar, e vai liberar com esse líquido biliar, esse suco biliar, os ovos. Os ovos que caem no trato gastrointestinal, voltam ao intestino e saem com as fezes. E assim pode contaminar outra pessoa se essa pessoa defecar em um local inadequado. Então, pessoal, muito simples. Tudo começa com o hospedeiro definitivo, o boi, né? Resumindo, ele tem o verme ali no seu fígado, que libera ovos, cai no seu intestino, vai para as fezes, essas fezes deixam o ovo ali naquele ambiente, esse ovo forma o ovo embrionado, libera o miracídio busca esse caramujo, lá dentro desse caramujo, nós vamos ter esse miracídio se desenvolvendo posteriormente numa rédea, depois essa rédea dando origem à cercária, essa cercária sai do caramujo, vai ali para uma vegetação próxima a um lago, a um açude, a um rio, e ali ele se desenvolve na metacercária. Essa metacercária pode contaminar água e alimentos que vão ser ingeridos, pode ser pelo próprio outros bois, outros cabritos, mas o nosso foco é o ser humano. Então contamina uma hortaliça, uma água que vai ser ingerida. E lá dentro do ser humano, essa metacercária ao ser ingerida, ela no intestino vai eclodir, libera a larva penetra no intestino, vai ao sangue, no sangue ele vai ao fígado, onde se desenvolve no verme adulto, que vai liberar ovos que sairão com as fezes desse indivíduo. Então, galera, a gente viu o ciclo. Agora, a morfologia. O que a gente pode falar? Primeiro, o ovo. O ovo é o início de tudo. Então, qual a característica dele? Ele tem uma forma aí redonda, ovoide, e vai ser uma casquinha fina, com apenas um opérculo, como se fosse uma tampa desse ovo. E claro, ele é a forma inicial, né? Ele tem aquela forma inicial, onde ele sai com as fezes desses animais ou do ser humano. Então, esse ovo, essa forma ovoide, com a sua casca fina, vai ser o início de tudo. Continuando a morfologia, após o ovo vem o miracídio, esse que você vê na tela. Ele que tem uma característica de ficar pouco tempo no ambiente, ele não resiste muito tempo. Então, o que acontece? Ele tem que achar o hospedeiro intermediário, o caramujo, urgentemente, para ingressar nesse hospedeiro. E para isso, ele precisa se movimentar. E ele possui o quê? Cílios. Esses cílios que possibilitam o seu movimento. Posteriormente, nós vemos o que? As rédeas, que dentro desse caramujo, eles vão ali se desenvolver para dar origem às cercárias. Isso que você vê dentro dessa rédea serão futuramente várias cercárias, né? Esses pontinhos aí que a gente vê dentro dessa rédea. Então a rédea dará origem às cercárias. Depois nós vemos o que? A própria cercária, que tem esse corpo, né, redondo e uma cauda que não é bifurcada, né? Uma cauda única, unilateral aí, né? Ele tem esse corpo redondo e essa cauda única. E claro, essa cercária que futuramente vai o quê? Se desenvolver na metacercária, que seria essa forma redonda, como a gente vê nessa foto, que vai, de certa forma, contaminar ou o boi, a vaca, caprino, quem for,
ou o ser humano que ingere aquele alimento contaminado ou água contaminada. Então, basicamente, um resuminho de morfologia deles. E o quadro clínico, o que a gente vê no ser humano? Bom, a gente viu o ciclo. O ciclo diz o quê? Onde esse verme vai parar no ser humano? No fígado. E lá no fígado, na região dos ductos biliares, no fígado, ele vai causar grandes danos, lesões necróticas e fibrosas nesse fígado. E a gente tem uma classificação dos quadros clínicos que seriam agudos e crônicos. Os agudos seriam o quê? Dor nessa região do fígado, esse hipocôndrio direito. A gente vai ver também nesse paciente uma hepatomegalia, aquele fígado realmente gigantesco. Claro, existe ali um processo inflamatório, fibrótico, então aquele fígado fica grande, gigante. Também a gente vai encontrar nessa pessoa muita dor, diarreia também pode acontecer, a pessoa também vai ter vômitos, náusea, mal-estar. Isso seria o quadro agudo. O quadro crônico é muito parecido com o agudo, porém ele é mais ali insidioso. A pessoa pode ter uma obstrução biliar, vai ter muita dor realmente e até mesmo icterícia. A pessoa fica ali amarelinha, né, com aquela cara amarelinha por causa dessa icterícia. E um quadro que já está bem avançado, onde aquele fígado já está ali realmente bem necrótico, bem fibroso devido a essa reação inflamatória. Agora, como a gente faz o diagnóstico do paciente? Primeiro, a gente pode usar o clínico, que é o que a gente acabou de falar, o quadro clínico dele. Muita dor na região do fígado, hipocôndrio direito, náuseas, vômitos ou até mesmo icterícia. Agora, no laboratório, que exame a gente faz? Exame de fezes. Por quê? Porque lembra que a gente falou que esse verme está ali no fígado, está fazendo, né, o seu trabalho de danificar esse fígado e está liberando ovos, que saem juntamente com o líquido biliar para o nosso trato gastrointestinal. Então, nesse intestino, junto com as fezes, saem esses ovos desse parasita. Então, pessoal, quando a gente fala de diagnóstico, exame de fezes pelo método de Lutz é a principal forma de diagnóstico quando a gente fala do laboratório. Claro, então a gente pode unir tanto o quadro clínico do paciente ao laboratório para ter um diagnóstico eficaz, específico para esse paciente que está sofrendo. Agora, o tratamento, o que a gente pode fazer? Triclabendazol, principal forma aí eficaz para combater esse parasita. E também a nitazoxanida, mas não tanto como o triclabendazol, mas também é uma das formas. Lembrando, nitazoxanida, a famosa Anita, beleza? Então a gente pode usar esses dois fármacos principalmente. E prevenção, se a gente sabe que essa metacercária vai estar presente em alimentos e água contaminada, a gente tem que evitar o quê? Comer alimento sujo, água suja. Então, uma água filtrada, adequada, potável, é uma das formas de prevenir. E alimentos bem higienizados. Então, essa é a forma de prevenção. Então, pessoal, com isso fizemos mais um resuminho. Se eu te ajudei, deixe seu joinha, se inscreve no canal e vamos continuar com nossos estudos referente à parasitologia. Valeu!